Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e viva a Heistfobia! E muito bem meus amigos, hoje estou aqui para falar sobre o deck que é anti-Heist. Diga não ao... que é o deck de Scarecrow, certo? Aquele deckzinho que se assemelha ao Tree Brigade, dá uma leve sensação de Tree Brigade pelo fato dos bichos serem Beast Warrior e Winged Beast, além de ter um Warrior. Tem um Warrior, né? Enfim, que é o Heist, o próprio Heist, né? O bichão ali. Enfim, apesar disso, as coincidências param aí. O deck de Scarecrow começou a ser lançado na coleção passada, mas na coleção de pote ele recebeu o suporte desse carinha aqui, olha só, que é o Lightheart. Esse cara aqui, ele mudou algumas coisinhas, porque ele simplesmente busca o campo. Esse deck tem algumas características interessantes e eu vou usar esse vídeo para apresentar ele para vocês, principalmente porque é um deck, olha só, barato, teoricamente, dependendo do que você vai usar. Mas é um deck que tem um potencialzinho, é um deck maneiro, é um deck interessante da coleção de pote. Caso não esteja todo mundo habituado com ele, eu quero comentar um pouquinho dele com você, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, como vocês podem ver, tem uma decklistzinha bem standard, padrão. Lembrando, isso aqui não é um deck profile, eu não quero te falar qual é a melhor decklist desse deck, longe disso. Só tô aqui pra te mostrar uma decklist, tá? Bom, pra te mostrar, apresentar o deck na verdade, né? Pra te falar o que o deck é capaz de fazer. Bom, aqui como vocês podem ver, tem o Scarecrowzinho, né? Coloquei aqui alguns monstros, a engine dele não é a coisa maior do mundo aí. E aí você precisa de algumas cartas de extra deck. Basicamente, ele é um deck capaz de jogar apenas com a própria engine, tá? Ele tem essa capacidade, você pode fazer isso se você quiser. E é interessante. Bom, aqui nessa tela eu coloquei, eu vou ter que trocar essa tela aqui, eu não pensei em fazer isso enquanto eu estava preparando a tela aqui para poder falar do deck. Eu coloquei aqui na tela e eu vou diminuir isso aqui para vocês poderem enxergar com tranquilidade. Por que eu não fiz essa merda antes, né? Eu coloquei aqui na MyPcards, como vocês podem ver, eu criei uma decklist disso, tá? Eu criei um deck muito parecido com esse que eu tô falando aqui com vocês. Eu coloquei ali as cartas, né? Mais ou menos essas cartas aqui. Tirando as tech, obviamente, as Sand Traps, Staple de Extra Deck. E aí, colocando as cartas do deck aqui, ó. Que é basicamente 3 de cada bicho de main deck. Essa spell, 3 do campo. Essa spell que revive, a trap, e aí os linkzinhos, né? Coloquei aqui o link Kuribo e o Needle Fiber ainda por cima. Se você pega cotando da TCG Player dá R$310, mas na MyPcards, se você olhar, dá R$226. Então R$226 por um deck que tem um potencial interessante. É só pra mostrar isso aqui pra vocês, tá? Enfim, vindo pra decklist novamente, eu tenho que trocar a tela de novo. Vamos falar um pouco do deck de Scarecrow. Esse vídeo aqui eu fiz lendo as cartas no anúncio dela, então você pode ouvir para ter uma mínima noção. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Basicamente, esses monstrinhos aqui, eles só servem para ser invocados para o campo. No fim das contas, o objetivo desse deck é colocar esse monstro aqui no campo. O Big Boss, que é um Link 3, que é feito com 3 monstros de efeito. Exatamente, é o Link 3 que precisa ser 3 monstros para usar, como 3 monstros de materiais, monstros de efeito, para chegar nele. Por isso que esses monstrinhos aqui basicamente entram em Special Summon no campo. Ele lembra um pouco um Crusadia, onde você tem o bicho grandão, né, que é o Equimax, acho que esse é o nome dele, e aí você tem os bichinhos que são invocados. Todos os Crusadias têm a característica de ser invocado na seta de qualquer link. Esses aqui têm uma característica parecida, porque você pode fazer special dele da tua mão, na tua main Monster Zone, adjacente a um Scarecrow que você controla, ou na coluna dele. Então se você tem um Scarecrow no campo, todos eles na tua mão são extender, que você pode invocar ao lado ou na seta, se for um link que estiver apontando pra ela. Todos eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, esse bichinho que é nível 3, que é bicho, faz isso. Esse outro também, que é bicho nível 3, também faz isso. E esse também faz a mesma porra. Todos eles têm essa mesma característica. Esse também entra por Special Summon da mesma forma. Ele é um nível 4 Warrior, então ele é um pouco diferente dos demais. Então todos eles têm essa característica. Uma parada que é importante frisar, que como o objetivo final é chegar nesse cara, vamos entender um pouquinho do efeito dele. Ele é feito com 3 monstros de efeito, primeiro deve ser Link invocado, e essa restrição é muito importante, porque você não pode fazer um Tree Brigade banindo 3 para invocar esse cara, porque ele diz, must be Link, ele diz que ele tem que ser Link invocado. Tem que ser Link invocado, não dá pra fazer de outra forma. O Tree Brigade faz special do monstro do extra deck, não é um Link Summon.
esse cara deve ser Link invocado. Então a única forma de fazer ele é usando 3 monstros no campo. Não dá pra usar um Tri-Brigade pra invocar esse cara, certo? Então por ele você já tira. Usar 3 Tri-Brigade pra fazer ele é um pouco chato. Então vamos pensar em como montar a deck build aí. Todos face-up monstros no campo são mudados para posição de defesa, como se fosse aquele Buster Blader de fusão, onde todos os dragões são mudados para defesa. O plus é que lá o Buster Blader não deixa os dragões ativarem efeito, dragões em defesa. E o dragão e o Buster Blader coloca todos os dragões em defesa. Então ele dá um lock. Aqui ele não é exatamente um lock. O efeito basicamente é: ele é inafetado, esse monstro é inafetado por efeitos de monstros que estão em posição de defesa. Então, basicamente, ele fica grandão. Ele é um monstro 3000 de ataque e nenhum bicho vai poder interagir com ele que esteja em defesa. Links não são afetados porque não podem virar para defesa, então links podem afetar ele, tá? Então tem essa característica aí. O efeito dele, de fato, é um efeito de vantagem. Ele não interage. Isso é um pouco zoado. Ele não interage. Ele vira todo mundo pra defesa. A ideia é que ele sobreviva. Esse aqui é um deck de snowball, tá? A ideia é que ele sobreviva e por isso que ele vai virando todos os bichos pra defesa e ele fica inafetado por efeitos de monstros que ativam o efeito em defesa. Então, ele tenta se sustentar no campo. Aí o efeito dele é efeito de vantagem. Ele é Extender. E também é Extender e basicamente isso. Valor, carta de vantagem, né? Porque uma vez por turno, se esse card tá na Extra Monster Zone apenas, você pode escolher um nível 3 Scary Claw monstro no teu cemitério. Faz special dele e se fizer, adicione um Scary Claw monstro deck pra tua mão. E além disso, você não pode fazer esse special de monstro pelo resto desse turno, exceto de Scary Claw. Então, ele loca no final das contas, então tem essa característica. Ele por si só não interage, mas a ideia é você fazer ele pra pegar valor, pra pegar vantagem, sobreviver, voltar pra você e você fazer a mesma jogada de novo, de novo e de novo. Ele é um deck que tem essa característica, tá? Agora, como que eu interajo com o oponente? Basicamente, você vai ter a tua trap, né, que é a Scary Claw Splash, né, que é essa trap aqui. Uma vez por turno, você pode escolher um Scary Claw monstro ou um Visas que você controla. Ele pode atacar enquanto tiver face up. Foda-se, esse efeito não faz sentido, porque o que você quer é o efeito da trap mesmo. Que quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, enquanto você controla um Scary Claw na Extra Monster Zone, você pode mandar esse face up card pro cemitério. Negue o efeito. Então, essa carta é um Omni Negate, porque quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, pode ser de monstro, pode ser Spell Traps, ela é um Omni Negate at all, tá? Então começa teu turno, flipa ela, e aí você dá alvo no teu Link e beleza, ela fica lá, e é um Omni Negate pra alguma coisa. E enquanto isso, o teu bicho tá lá, tentando segurar e virando os bichos do oponente pra defesa. Basicamente, é isso que ele faz. Agora, a gente tem alguns fatores interessantes em volta desse deck. O primeiro é o amigão aqui, né, que é o Scary Claw Reich Heart. Ele é o coração do deck. Perdão o trocadilho. Ele entra por special, igual todos os outros, mas o efeito dele é o seguinte. Um detalhe é que, como esse Link aqui, o objetivo é chegar nele, e todos esses bichinhos simplesmente entram por special, todos eles, é importante frisar, eu dei o exemplo do Crusadia. Aqui é muito parecido, porque os Crusades, quando são invocados, eles dão efeito para poder dar alvo no Equimax e o Equimax poder bater nos monstros do oponente. O Equimax ganha ataque igual aos dos monstros que ele aponta. Daí um bichinho deixa o Equimax bater em todo mundo. Um bichinho lá, um Crusadia, deixa o Equimax dar dano perfurante e assim por diante. Esses caras são a mesma coisa. Então você tem esse cara aqui que é o Astra, que enquanto ele estiver no campo ele tem um efeito contínuo, que é o seguinte. E aí ele vai ser virado para defesa, porque o Link 3 vira ele para defesa, tá? Ele tem um efeito contínuo que é o seguinte. Seu Scary Claw na Extra Monster Zone pode atacar pelo número, dessa batalha, né, pelo número de cada de monstros em posição de defesa que você controla, Scary Claw em defesa que você controla. Então se você tem 2 Scary Claw em defesa, o teu Link vai poder atacar 2 vezes, por causa do efeito desse cara. O outro, esse cara aqui, que é o Acro, seu Scary Claw na Extra Monster Zone, ganha 300 de ataque para cada monstro em posição de defesa que você controla. Se você controla 2 monstros em posição de defesa, o teu bicho vai ganhar 600 pontos extras. E aí ele pode bater 2 vezes, por exemplo, se você tiver esse e esse aqui. Por fim, você tem esse aqui, que ele diz o seguinte: se seu Scary Claw monstro na Extra Monster Zone ataca o monstro em posição de defesa, você fura. Então você dá piercing, né? Então você vai ganhar, se você tiver os 3 em defesa, por exemplo, esse aqui vai deixar furar a defesa, esse aqui vai deixar você bater 3 vezes, e esse aqui vai deixar ele ganhar 900 extra de ataque, ficando com 39 de ataque. É um ataque bom. E aí você vai batendo todo mundo furando a defesa. É isso que esse cara quer fazer. E todos eles vão estar em defesa, porque o próprio Link vira todo mundo pra defesa, tá? Agora, continuando, porque eu só falei a questão de força. Agora vamos pra questão de vantagem do deck, que é esse carinha aqui, né? O Reich Heart. Basicamente, ele tem um efeito que é o seguinte. Você invoca ele por normal ou special, e se ele é normal ou special, você pode adicionar um Scary Claw Spell ou Trap do deck pra tua mão. E se tem 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, ele vai contar, e monstros do oponente contam também, ele tem um efeito extra, que você compra uma carta, tá? Então, basicamente, ele é a forma que você tem pra chegar na trap, que é a única forma de interação que tem nesse deck.
tá? Então, The Engine, a interação que tem é essa trap, e essa trap é buscável pelo Reich. Então o Reich é quem vai buscar a trap e você interage dessa forma. E se você tiver 3 monstros em defesa, que é o plano quase sempre, ele ainda compra uma carta extra pra tentar achar as tech cards, tá? Então esse é o grande ponto. Agora, por que esse deck é consistente? Porque você tem o melhor Link 1 do jogo, que é esse cara aqui, o Scareclaw Lightheart. Esse monstro é completamente bizarro, porque ele é feito com um Scareclaw ou um Visas. Qualquer Scareclaw desse aqui vira esse cara, contanto que eles estejam na main Monster Zone, tá? Então, contanto que eles estejam na main Monster Zone, todos os Scareclaw, incluindo ele mesmo, se estiver na main Monster Zone, pode virar esse Link. E aí ele tem um efeito que, se ele é Link invocado na extra Monster Zone, você pode adicionar um Primitive Planet Phobia, que é o do deck pra tua mão, né? Que é o campo do deck. Então esse bicho é doido, porque eu tinha feito um vídeo, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu tinha feito um vídeo que você pode ver aqui em cima, lá no meu canal, que agora é canal de DB, de Master Duel, mas antes era o meu canal principal, antes de ter sido hackeado. Eu fiz aqui, ó, falando sobre a tendência de Link 1. Geralmente, os Link 1s que entravam e buscavam campo, começou a ser uma tendência, principalmente em decks do anime, do Yu-Gi-Oh! Friends, mas eles entravam, dava efeito, pegavam o campo. O campo tinha um efeito estático. Não é como se você pegasse, transformasse qualquer bicho do teu deck em um Link 1 e esse Link 1 pegava uma carta que virava qualquer carta do teu deck. Não existia isso, porque você tem o Salamangreat, que qualquer sala, qualquer Cyburst, na verdade, vira o Lynx e o Lynx busca o campo. Beleza, mas o campo não é um rota. Você não ativa o campo e pega o Gazelle, tá ligado? Não faz sentido. Não acontece. Você ativa o campo pra linkar os bichos. Então você faz uma função ali, dentro do campo. Você transforma qualquer dragão no Striker Dragon. O Striker Dragon pega o Boot Sector, mas o Boot Sector não pega o Tracer do deck. O Boot Sector invoca os bichos da mão. Você tem o Marincess, que qualquer Marincess vira o Link 1. E o Link 1 pega o campo. Mas o campo não pega qualquer Marincess do deck. O campo faz com que você equipe os bichos e protege o teu Link. Basicamente isso. São efeitos estáticos, teoricamente. Agora, esse cara é um Link 1 que você faz ele e ele entra e busca o campo, e o campo busca qualquer outro Scareclaw. Isso é doido. Não tinha isso até então. Um Link 1, pelo menos não que eu lembre, tá? Pode ser que você lembre de algum aí, mas eu não consigo lembrar no momento. Um Link 1 que vira um rota. É muito doido. Qualquer bicho horrível desses aqui vira o Link 1 e ele vira qualquer outro bicho. Mais extenders. Além disso, ele tem um outro efeito que é o seguinte, que se ele tá no cemitério e você controla um Visa Starfrost, você pode transformar essa carta do teu cemitério. Simplesmente. E esse efeito, esse segundo efeito, pode ser usado somente uma vez por duelo. Então se você controla um Visas no campo, esse bicho vem do cemitério, tá? Mas o efeito dele de buscar o campo não é uma vez por turno. O efeito de entrar de special do cemitério é uma vez por duelo, mas o de buscar campo não é uma vez por turno. Então você consegue fazer 2 dele no mesmo turno. Um pra buscar o campo, e o campo, quando ele é ativado, ele pega um Scareclaw ou um Visas do teu deck. Então, o primeiro é pra jogar, o segundo é de follow-up, tá? Se você faz 2 do Link 1, o primeiro você pega o campo, que pega jogada, extender, e o segundo você pega pra depois, pra jogar na volta, tá? Então é bem importante isso. Então esse bicho é muito bom. O campo, pra quem não sabe, quando ele é ativado você pega um Scareclaw ou um Visa Starfrost do deck pra tua mão. Monstro que seu oponente controla perdem 100 de ataque e defesa pra cada monstro em posição de defesa que estiverem no campo. E por fim, se tem 3 ou mais monstros em posição de defesa no campo, incluindo o monstro do oponente, você pode escolher uma carta que o oponente controla e destruir ela. Como esses bichos aqui não ativam efeito pra poder fazer a parada, não ativam efeito pra serem invocados, pode chegar ao ponto em que isso aqui é tipo Mishkmine, tá ligado? Porque se você tiver 3 monstros de defesa, ou se o cara tiver algum monstro de defesa, e se você tiver Link, o efeito do Link continua valendo mesmo com o Mishkmine, então ele vira todo mundo pra defesa, o campo mata o Mishkmine. Você pode escolher uma carta no campo e destruir, se tiver 3 monstros no campo em posição de defesa, tá? Então esse campo é muito bom. Muito bom. É um rota, tira a defesa do oponente, tira ataque e defesa do oponente e ainda mata uma carta no campo. É bem interessante. No final das contas, essas são as cartas do deck. Pra finalizar, você tem aqui só a Arrival, né, que é buscável pelo Reich, inclusive. A Arrival diz que você escolhe um Scareclaw ou um Visas no teu cemitério e faz summon dele simplesmente. Se o Scareclaw Link você controla é destruído por batalha ou efeito, você pode banir ela do cemitério no lugar. É uma carta boa, uma carta sólida, é um Reborn, é buscável e é isso. Bom, nesse deck aqui que eu tô mostrando pra vocês, é um deck bem mais mid-range, tá? Só que ele é bem mais fraco, digamos assim. Eu coloquei um monte de tech cards. Eu coloquei, quantas cartas tem aqui? 16. 16 tech cards, 16 hand traps. Essa carta não deve precisar. O Terraform eu acho que eu coloquei aqui não precisa também. Então acaba abrindo espaço para você colocar. Ou coloca a Spell, que é essa aqui. É uma spell bem interessante que você pode usar nesse deck. Ou então você coloca mais hand traps, totalizando 18, tá? Então eu vou colocar aqui mais hand traps. Vamos colocar aqui outro Belly. E vamos colocar, sei lá, mano, outro Crow.
Pra ficar com 3 Crow, quem sabe? Só pra dar um exemplo, tá? De novo, o objetivo não é decklist. Mais um Crow. Beleza, então só pra dar um exemplinho aqui pra vocês, tá aí. Agora ficou todo bagunçado a minha decklist, né? Porque eu acho que não precisa de Terraform, porque o Link 1 busca, né? Então não precisa de Terraform. Tá aí, ficou com 18 Hand Traps plus College, talvez deve até pra tirar o College, não sei. Mas enfim, é um deck bem mid-range. Eu vou trocar aqui pra mostrar pra vocês uma tentativa de jogada, né? Qual que é a ideia do combo do deck. Eu tô aqui no nosso amigo DB, né? Com o combinho aqui. No solo mode. Eu tinha que ter trocado o PNG aqui da Aqua, né, cara? Colocado outro. Deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu colocar a menina aqui, né? Esqueci o nome dela. Megumi. Beleza, tá aí a Megumi. Tranquilo. Agora, caralho, 15 minutos de vídeo, mano, que porra é essa? O que eu vou precisar aqui? Dá pra fazer a jogada com uma carta, tá? Dá pra fazer a jogada com uma cartinha aqui, tendo um descarte se eu não tiver enganado. Vamos lá. Beleza, então, começo do turno, normal summon de qualquer bicho desse, nível 3 de preferência, tá? Você vai fazer o link desse carinha aqui, ele vai dar efeito, vai poder pegar o campo do deck pra mão. Você vai ativar o campo e aí você vai pegar o Visas do deck. Pegou o Visas. Daí você vai dar efeito do Visas, ele vai entrar por Special. Pra quem não lembra, o Visas se esse cara tá na tua mão, você pode escolher um monstro que você controla com um atributo diferente desse cara, né? Tipo de atributo diferente. E aí você destrói o monstro. E se fizer isso, vai tomar essa carta da tua mão. Beleza? É isso. Daí você destrói esse carinha aqui. Ele vai dar efeito no cemitério, que se você controla um Visas, ele pode entrar por Special. Tranquilo. Se você quiser, você pode até linkar fora ele, porque ele vai vir na meio Monster Zone. Você pode até linkar ele de novo aqui, salvo engano, se eu não estiver enganado, e fazer outro. Porque ele é feito aqui, ó, com um Scareclaw monstro ou um Visas. Pra fazer Link Summon esse card, você pode somente usar monstro na main Monster Zone como material. Então você pode fazer isso aqui, dar efeito dele e buscar outro campo. Se eu tiver errado, diz aí nos comentários, tá? Enfim, daí agora você vai juntar esses dois pra fazer um Tanner, né? Pra fazer o Cristão. O Cristão vai dar efeito pra poder invocar o Jet Synchro do teu deck. E aí você invoca o Jet. Você vai linkar o Jet pra fazer o Link Kuriboh. Cadê ele? Link Kuriboh. Beleza, você vai dar o Jet Synchro, descartar a carta que você tinha na mão, né, sobrando. Vai invocar o Jet do cemitério. Caralho, o DB resolveu crashar agora, desgraça. Enfim, daí você tem 3 monstros no campo, você vai banir o Jet, vai banir, vai mandar pro cemitério os outros materiais e o meu DB tá crashando, essa praga. Enfim, você vai fazer esse cara aqui. Tranquilo. Agora você vai dar efeito dele e vai poder invocar o bicho do cemitério, né? O nível 3 do cemitério. Esse cara que do cemitério aqui, tranquilo. Invoquei esse cara. E aí eu pego o monstro do deck pra minha mão, né? O Scareclaw. Daí assim eu pego o Raish. Tranquilo. Daí agora você invoca ele, né? Na coluna ou na zona adjacente aqui. Vai dar efeito dele. Nesse caso tem só 2 monstros em posição de defesa. Se tiver outro, ou seja, se tiver um Extender, o Raish vai comprar uma carta. Mas nesse ponto eu não vou comprar. Eu só vou pegar a Trap e passar. É isso. Essa é a jogada. Simplesmente isso. Apenas isso, nada mais que isso. O que isso me dá? Vamos lá. Eu tenho esse bicho que vai virar todo mundo pra defesa. Eu tento sobreviver, como eu falei pra vocês. Tem efeito contínuo desse cara aqui, porque foi o que eu comprei, é aleatório. Então esse aqui, ele deixa atacar. Então esse cara pode bater 2 vezes. Mas não importa, porque é meu T0. Quando começar o turno do oponente, eu vou ativar essa carta da alvo aqui. E ela é um Omni Negate. É só isso que eu tenho. Um Omni Negate, Follow Up e um bicho que teoricamente é difícil de tirar. Como você pode ver, é bem fraco. Mas pra questão de locais, é interessante. Eu acho que faz sentido isso aqui. Lembrando que foi uma jogada construída com uma carta, plus descarte, então eu tenho 3 cartas na mão. Que se forem Extender, eu chego em lugares bem mais interessantes. E se forem Hand Traps, eu tenho defesa na minha mão. Tá? Esse é o ponto. E eu tenho esse Omni Negate aqui. Beleza? Beleza. Agora, sendo realista, no Yu-Gi-Oh! Atual, esse deck desse jeito aqui é bem estranho. E aí a gente entra na outra etapa, que você pode tentar usar o Brave Token. Porque como você pode ver, o único bicho que triga efeito quando é normal summon é o Raish. Mas eu posso muito bem não dar efeito dele. Eu posso muito bem abrir com qualquer outro desses e eu busco o Raish lá na frente com o Link 3, porque o Link 3 invoca qualquer um desses e busca o Raish. E nesse ponto, tendo o Brave Token, com certeza vai ter o Griffon e o Token em defesa, mais o bicho que o Link 3 trouxer. Então o Raish vai entrar adicionando a Trap e comprando cartas. Então eu vou ter a mesma jogada que eu tinha com o Scareclaw, que é a Trap, e os bichos no campo, plus Griffon. Se eu tiver comprado a engine Brave Token, obviamente. E aí tem um extra, tá? Tem um plus nesse deck. Que se você tiver os monstros extras no campo, se você abrir com Extenders, né? Basicamente, o que acontece? Você consegue fazer o Fiber, deixa o Fiber no campo, e você vai passar com o Link 3, Griffon, isso jogada de teto, né? Ou seja, preciso de uma quantidade maior de cartas. 3 cartas, se não estiver enganado. Não é cartas bem específicas, basta ser qualquer Brave Token,
Aquamancer, né, no caso, ou Aramecia, e dois bichos desse, tá? Daí eu vou passar com o Griffon, jogar de Brave Token, obviamente. Daí eu vou passar com o Link 3, Needle Fiber na minha Monster Zone e o Raish invocado plus Trap. Então eu vou ter Trap e Griffon, com o Link 3 ser topado, certo? Porém, o Fiber vai virar o Desert Loctus, que vai dar efeito de descartar uma carta da mão do oponente, e ele é de Thunder nível 6. Então o Desert Loctus com o Raish vai virar a Barone. Aí a minha mesa muda de figura. Agora, eu tenho o que eu já tinha, e nessa jogada eu faço 2 Link 1, então eu pego follow-up da Rashfobia, eu sempre vou ter follow-up, e eu vou passar com Barone, Griffon, com a jogada de Brave Token, né, e uma Splash. Se não tiver o Brave Token, mas eu só tiver mais desses bichinhos aqui, eu vou conseguir fazer a Barone e a Trap, junto com o Link 3. Tranquilo. Então tem essas nuances, tem essas variantes, né? Se você tiver contra Tiaralamit, se você não quer que o Desert Loctus descarte uma carta da mão dele, faz só a Barone direto. Dá pra fazer o Desert Loctus com o nível 3 chegar no Shen Shen. Dependendo da situação, ao invés de fazer o Desert Loctus, você vai dar o Fiber pra fazer ATG Wonder, que com qualquer nível 3 você vai chegar no Savage, que vai equipar o Light Heart do Cemitério. E aí você vai ter um Omni Negate também, junto com a Trap, junto com o Brave Token. Essa engine é bem mais forte. E o deck, como ele tem essa propriedade de tentar bater num monte de bicho, esse bicho virar todo mundo pra defesa, tentar oprimir os caras, dá pra tentar quebrar algumas mesas. Ainda mais nesse formato, tá? Dá pra tentar fazer isso. E todos esses bichos são volume, todos eles são Special Summon, chinela, chinela, chinela. A ideia é essa. E aí você tentar usar esses Board Breakers, não sei se é a melhor escolha, mas é uma possibilidade. A spell que eu tinha citado anteriormente é essa aqui, a Tree Brigade Airborne Assault. Que o efeito dela é o seguinte, você escolhe um Beast, Beast Warrior ou Winged Beast, todos esses aqui valem, e você invoca outro do deck. Mas você só pode fazer Link pelo resto do turno. Só isso, só isso. Então, ela, qualquer bichinho desse com ela é mais Extenders do deck. 2 bichinhos desse é jogada também, 3 bichinhos desse é jogada, e aí quanto mais bichos você tem, mais o teu teto aumenta. Mais você faz IP, você faz bichinho do lado, enfim, é só um deck pra fazer Special Summon no campo. Tem jogos desse deck no meu canal de replay de jogos comentados que você pode ver por lá também. Mas, basicamente, esse é o deck de Scarecrow que se você não conhecia, tá aí pra você poder tentar mexer com ele. Se não tiver dinheiro pro Brave Token, tenta fazer o deck mais mid-range, que eu acho que deve dar pra tirar alguma coisa aí. Se você não tiver dinheiro pra Barone, faz o Fire pra trazer algum outro Tanner, pra fazer algum outro 5 no turno do oponente. O importante é que dá pra usar. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais thumbnail na tua cara!